preparada para esta noite. Vamos dar início. Eu queria apenas referendar que nós vamos ter bastante informação sobre essa questão arqueológica mais específica, porque uma das coisas interessantes que tem acontecido no Seminário do Sul é agora a sua amplitude, não só tentando fazer parcerias mesmo na área do Grande Rio, com igrejas que tenham interesse numa ação efetiva maior de ensino teológico, como em outros estados do Brasil é possível. Estamos já sondando uma boa parceria com um estado distante daqui que precisa de um auxílio maior. Temos solicitação de Angola para fazer parceria com os irmãos ali na África e também uma possível parceria com o Southwestern Seminary no Texas, nos Estados Unidos, e com Israel. Então nós estamos aí devidamente globalizados e vamos caminhar na direção dessa interação produtiva e valiosa para a nossa reflexão. Muito bem. Quando nós pensamos em termos teológicos, a tarefa, a execução da teologia, necessariamente nós temos que lidar com alguns elementos fundamentais. Partindo do pressuposto de uma teologia feita no ambiente cristão, protestante, evangélico, batista, nós temos os dados, as informações, as referências que servem para o nosso trabalho tirado das Escrituras, que são naturalmente aquilo que vai ser a referência fundamental para trabalhar teologicamente. Nós temos a necessidade da organização desse material que está disponível como fonte de dados que surge do texto bíblico, e essa organização muitas vezes tenta se fazer, especialmente dentro da proposta de teologia bíblica, como uma organização a partir de um método indutivo que surge da naturalidade do texto, a partir de uma exegese que desponta da própria coerência do texto e cresce na direção de um elemento macro na possível composição de uma teologia bíblica. Mas, via de regra, historicamente, as nossas confissões de fé têm trabalhado com os dados das Escrituras a partir de uma referência que a gente pode chamar principalmente ou confessional dogmática ou principalmente sistemática. Isso significa que, para a gente agora traduzir para o português tudo isso que a gente falou, é mais ou menos parecido com se a gente chegasse numa grande feira e tiver que olhar todas as bancas de frutas e tentar separar ali maçã com maçã, morango com morango, manga com manga, e tudo no seu devido lugar, ou se eu tiver caixas pré-estabelecidas nas quais eu devo colocar essas frutas. E às vezes a caixa é pequena, tem que colocar uma melancia, a gente força, quebra a caixa, quebra a melancia, acontece um monte de coisa que não é tão saudável e interessante assim. Às vezes cai um monte de outras coisas, outras uvas pequenas pelos buracos da caixa, mas a gente dá um jeito de colocar lá dentro. Então esse processo de uma sistematização, muitas vezes, historicamente, tem, que a gente pode dizer, forçado o texto bíblico e criado uma certa dificuldade. Até porque essa sistematização, que passa necessariamente pelo horizonte do intérprete, ela nunca deixa de ser refém. Ela surge de uma metodologia, pelo menos, no mínimo, pretensamente científica, mas imagina-se que seja, na maior parte dos casos. Ela constrói essa elaboração como refém do seu zeitgeist. Qualquer época, qualquer cultura, qualquer ambiente tem uma leitura da realidade, tem uma maneira de compreender o mundo, tem vertentes principais de leitura da realidade que acabam criando métodos, criando organizações sistemáticas. Então, diante desse desafio que nós temos de ter algum tipo de organização sistemática, a realidade do nosso contexto, ambiente, cultural, da época que a gente vive e da realidade do texto bíblico, essa dimensão que
que cria elementos fundamentais para a construção da teologia, é interessante observar que, historicamente, nós tivemos uma grande construção teológica, que a gente pode aqui levantar razoavelmente o início do cristianismo primitivo no seu ambiente judaico original, ainda que seja judaico do primeiro século, no ambiente de influência helênica de dominação romana, na época aí do surgimento do Novo Testamento. Nós temos esse ambiente que cresce na direção de uma igreja predominantemente gentílica, principalmente em terras europeias, debaixo de uma grande referência, que a gente pode chamar do mundo clássico, do mundo greco-romano, e que construiu, em grande parte, o que a gente chama de história do Ocidente. Toda essa elaboração original teve o seu desdobramento na Idade Média cristã, com o triunfo da latinidade, do chamado Império Romano, agora cristianizado, que, por definição, teve as suas principais leituras do mundo fundamentadas, especialmente, não há dúvida alguma sobre isso, em Aristóteles e Platão. Tanto o mundo europeu como até o mundo islâmico, nas figuras de Averroes e Avicena, tiveram esse destino helênico grego na sua trajetória. E quando os desdobramentos, principalmente da teologia mais do tipo neotomista, pós-pensamento de Tomás de Aquino, entra aí uma efervescência com os novos horizontes da Europa pós-século XV, a gente vai ter o advento da modernidade, nós vamos ter um caminho cada vez mais triunfante da leitura racional da realidade, especialmente pós-pensamento cartesiano, que ajudou a construir um modelo de pensamento que fez com que boa parte da organização protestante original de construção da teologia tivesse essa origem aí, vamos dizer, neotomista, com uma transição para esse mundo mais racionalista e posteriormente iluminista, que construíram as principais maneiras de organizar o pensamento teológico no início da modernidade. O que aconteceu? Houve a ressaca da razão, depois que o iluminismo não deu conta mais de ler a realidade de maneira suficientemente adequada. Nós tivemos aí as diversas correntes de pensamento questionadoras, das quais podemos destacar o voluntarismo, de gente como Schopenhauer, depois, de certa forma, Nietzsche, especialmente o existencialismo, as várias leituras europeias pós-racionalistas que sugeriram que o ser humano se guiava não preponderantemente pela razão, e toda essa nova onda de releitura da realidade construiu outros modelos de leitura teológica que abriu espaço para o liberalismo teológico, abriu espaço para a neo-ortodoxia com o seu desdobramento existencial, e para outras teologias que caminharam na direção de fazer aliança com leituras psicológicas, sociológicas, com toda essa fragmentação que a modernidade, na direção da pós-modernidade, construiu. E o que acontece? Recentemente, nos últimos anos, as macro-ideias teológicas foram principalmente, talvez, elaboradas num ambiente mais alemão-germânico, um pouco no ambiente anglo-saxão, geralmente eram traduzidos na Inglaterra, processadas e, vamos dizer, de certa forma, mais possivelmente pasteurizadas nos Estados Unidos, e a gente acabava tomando o sorvete aqui no Brasil e em outros ambientes e tentando construir uma elaboração própria a respeito dessa realidade. É uma brincadeira que o pessoal às vezes coloca, que os gregos fizeram da teologia uma grande filosofia, ou pelo menos um grande sistema. Os alemães fizeram dela um grande sistema, os americanos fizeram dela um grande negócio, e nós estamos fazendo dela uma grande bagunça. Então, é uma questão para se pensar e para refletir sobre o assunto. Toda essa introdução, ela chama a nossa atenção para fazer um exercício hoje
numa direção contrária. A pergunta é, a construção daquilo que a gente pode chamar de alma do Ocidente passou por essa vertente grega helênica. Nós somos Ocidente, ainda que sejamos extremo Ocidente. E a pergunta é, quando a gente quer fazer teologia, quando a gente quer ler a Bíblia, quando nós queremos interpretar o texto bíblico, vamos mexer com esses manuscritos, trabalhar com línguas originais, exegese, os diversos métodos, a pergunta é, será que a gente enxerga esse mundo? Que mundo é esse? Que tipo de organização de realidade? Que tipo de lente é essa realidade desse mundo hebraico antigo, desse enfoque semítico, dessa leitura preponderantemente judaica? Ela se distancia desse jeito grego que construiu o nosso jeito ocidental de pensar. Em que medida isso interfere na interpretação, na compreensão do texto, na construção da espiritualidade, no jeito de ser igreja na realidade do mundo contemporâneo? Então, o nosso projeto, a nossa trajetória é pensar sobre isso de uma maneira que esperamos que alguns insights e certas referências sejam produtivas para a nossa reflexão e o nosso pensamento. Vale a pena apresentar aqui algumas das referências que contribuíram para essa reflexão. Thorleif Baumann escreveu em 1960 um livro muito interessante chamado Hebrew Thought Compared with Greek, Pensamento Hebraico Comparado com Grego. Esse livro teve aí uma grande impacto dentro dessa, conseguiu juntar várias discussões pertinentes. O famoso teólogo bíblico do Novo Testamento, Oscar Cullmann, nosso amigo lá de Estrasburgo, escreveu Christus Zeit, em 1947, um livro que ajudou bastante muito da teologia bíblica a entender muita coisa ligada a essa perspectiva hebraica de ler a realidade. Antigo professor da Universidade de São Paulo, Walter Israel Reffer, escreveu um livro chamado Tempo e Religião, a Experiência do Homem Bíblico, editora Perspectiva, um livro que dificilmente é encontrável hoje, mas é muito útil, valioso. Outro estudioso católico, Resmontan, escreveu um estudo sobre o pensamento hebraico, que também é um material paralelo ao que nós encontramos aí no Thorleif Baumann. E um rabino muito interessante na sua reflexão, chamado Max Kadushim, do Seminário Teológico Judaico em Nova York, escreveu o que ele tentou mostrar que a maneira hebraica / judaica de organizar, de estruturar a realidade e o pensamento, ele chamou de organic thinking, ou seja, pensamento orgânico. Em vez de trabalhar com uma ideia de oposição, de contrário, ele entendeu que a relação se dá dentro daquilo que ele chamou de pensamento orgânico. Escreveu isso em 1938 e depois prosseguiu, escrevendo uma segunda obra chamada The Rabbinic Mind, a mente rabínica, fazendo essas referências e fazendo essa avaliação que, de certa forma, representa um contraste com a nossa principal maneira de entender a realidade dentro do nosso ambiente ocidental. Há outros autores interessantes, vários teólogos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que têm vários elementos que são pertinentes a essa discussão. Outros autores judaicos, como, por exemplo, Abraham Heschel, também tem elementos pertinentes a isso, mas vamos colocar essas referências como sendo fundamentais. Então vamos caminhar na direção dessa discussão. Acho que a primeira grande referência distinta que o pensamento grego nos trouxe foi a sua tentativa, no início da história da filosofia, de chegar àquilo que eles entendiam que era a referência última de constituição da realidade, o famoso problema dos pré-socráticos, que buscaram aí na água, no ar, no fogo, ou
num princípio indeterminado, no logos, qual é a substância última que dá unidade à diversidade do mundo, essa maneira de pensar a realidade caminhou na direção de um pensamento abstrato. Isso no pensamento hebraico é muito insuficiente, é pouca coisa, porque a referência da abstração, que aliás faz parte da realidade, acho que historicamente de no máximo 5 a 10% da população, o povo comum nunca entendeu direito o que esse pessoal faz com todas essas coisas, se distancia da realidade desse pensamento concreto, que é marca registrada da maneira hebraica geral de entender a realidade. Isso coloca em oposição não só essa discussão do elemento concreto em oposição ao abstrato, mas uma visão filosófica que tomou conta do mundo grego, que envolve a busca da essência. É interessante como isso normatiza a nossa maneira de pensar. A gente quer achar a raiz, a gente quer achar a célula máter da coisa, a gente quer achar o elemento fundamental, a coisa que explica tudo, uma espécie de pedra filosofal de leitura da realidade, que tem esse nome de busca da essência da coisa. O que é a essência? Nunca se pensa desse jeito na Bíblia e no pensamento hebraico. Muito diferente. Tanto é que é muito significativo quando o texto hebraico abre no famoso Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, ele não faz a mínima questão de tentar provar a existência de Deus. Isso é uma referência desnecessária. Ele simplesmente começa a descrever o Deus que age na construção do mundo e, portanto, o enfoque não é de busca de essência, mas é um enfoque na relação que o ser humano tem com o Criador e sua vontade. O enfoque que se dá nesse aspecto de relação com Deus, que é apresentado como o grande Criador, e a disposição desse Deus para com as suas criaturas como referência de organização da vida. Por isso, nós temos uma distinção muito nítida. Explicação sistemática do mundo. É isso que interessa ao mundo grego. Nesse sentido, vamos pensar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada aqui, não sei em que medida o jeito que a gente aprendeu a fazer teologia no Ocidente não é simplesmente, de certa forma, uma abstração e um distanciamento da realidade, uma explicação sistemática que distancia as pessoas de uma conexão real e concreta com a vida. É muito interessante que a perspectiva e que o contato com a relação com o sagrado deveria produzir um tipo de reação na pessoa que fosse muito além da pretensa explicação racional que envolve o suposto domínio do sagrado pelas regras de coerência do raciocínio. Então, essa é a ideia, a explicação sistemática do mundo. O pensamento bíblico vai numa outra direção. A consciência da fragilidade do ser humano, fragilidade que se desdobra tanto no seu aspecto existencial como ético, há uma consciência que impede o indivíduo constantemente nessa relação com o Criador, com Deus, que envolve purificação e santificação do indivíduo / comunidade perante Deus. Esse é o elemento normativo. Por isso que é muito estranho para o ocidental, tão interessado em X e Y da questão, em raiz de 3 sobre 2 e o cosseno da santidade, com todas as regras tangenciais ligadas à álgebra da fé, ler, por exemplo, o livro de Levítico, e ler todas as coisas ligadas à pureza, à impureza, o ritual, a aproximação, o sacerdote. Aquilo parece uma coisa muito diferente do que a gente gostaria de ler. Tanto é que geralmente a gente vai ler a Bíblia, ler Gênesis é uma maravilha, e Êxodo até um certo ponto. Levítico precisa começar a orar, e daqui a pouco está em Salmos, no Evangelho de João. Eu volto a ler o ano que vem, deixa eu primeiro recarregar as baterias com o Salmo 23, e depois, uma outra hora, quando Deus revelar, eu volto a me ligar com isso. Esse mundo grego construiu originalmente uma ideia de um universo
estático. É tão interessante ver, por exemplo, o pensamento aristotélico, né, que todo mundo conhece muito bem, traz essa ideia de que o que se entende por Deus, Deus é o grande motor imóvel que a tudo move, e que a gente está próximo daquilo que deveria estar em termos de objetivo da vida nessa dimensão estática, até porque para a contemplação adequada, racional, para o domínio da realidade, por via da busca da essência, a gente tem que parar o universo, né? Tem que fazer de conta que ele não está andando, né? Aquilo que o Henri Bergson fez o caminho contrário recentemente do pensamento filosófico, dizendo, não, olha, a razão não consegue captar o mundo porque o mundo está em movimento, então o que precisamos é de uma intuição intelectiva, que a razão é apenas um ponto entre o intelecto e o instinto, né? O fluxo da realidade não permite que a abstração simples consiga de fato ter acesso ao real do ponto de vista cognitivo. Amém, irmãos? Aí, essa ideia desse universo estático pressupõe esse tipo de realidade que é descrita assim. A gente precisa ter o controle, o domínio desse universo estático. Na Bíblia, no pensamento hebraico é bem diferente. O universo é dinâmico, o universo é cheio de vida, existe uma espécie de vitalidade no texto e não se preocupa com essa apreensão abstrata da realidade. Por isso é tão interessante observar que a gente vai ter, né, aí os gregos tão interessados em estudar e conhecer o mundo, e o judeu é bem diferente. Qual é a figura que identifica essa realidade helênica? É a figura do pensador. Quem é o pensador? É o sujeito estático, olhando para baixo, com a mão no queixo, pensando profundamente, tentando captar a essência da realidade. O que representa a cosmovisão hebraica é muito diferente, é um judeu religioso orando. E a coisa mais interessante que existe, e muito diferente para um ocidental que chega e começa a ver, porque o judeu religioso, quando ora bem diferente. Ele não tem esse negócio, essa coisa, essa abstração mental, né, que a gente tem no Ocidente pela essa inspiração grega, que você pensou, falou baixinho. Não, orar significa envolver-se plenamente. Por isso, o judeu religioso, ele ora fazendo isso. Ele afirma que ele ora com o corpo todo, tanto em termos de concentração como no envolvimento do seu ser completo. E o interessante é que essa oração é movimentada. A última coisa que interessa é aquela atitude calma, pacífica, tranquila, contemplativa, em busca da essência da realidade. Não, é uma interação, portanto, viva, intensa. Há uma diferença muito grande. Isso é tão valioso perceber essa realidade, porque quando a gente lê o texto bíblico não se comporta direito. Ele tem uma vitalidade, ele tem expressões fortes, que às vezes o nosso exercício racional tenta lidar com ele, domesticando o texto, fazendo que a gente tire os seus esporões, tirando o seu excesso de açúcar, o seu excesso de mel ou de pimenta ou de qualquer outra coisa mais assim. A gente, né, tem um trabalho de fazer com que ele seja mais palatável para o nosso gosto assim, aristotélico, platônico. A distinção é muito grande e bastante significativa entre o jeito helênico de pensar e o jeito hebraico de encarar a realidade, um jeito que envolve esse aspecto dinâmico, esse aspecto vivo, esse aspecto onde há, de certa forma, o elogio do movimento. É interessante observar a caminhada do pensamento helênico. Quando você estuda um pouquinho da etimologia da língua portuguesa, você vai descobrir coisas muito interessantes, que a palavra teoria, que é tão valiosa no universo acadêmico, tem origem no verbo theorel, no grego, que é ver, enxergar. A própria palavra ideia também tem origem em um outro radical grego que significa ver, enxergar. Portanto, ter acesso à realidade, ter um elemento cognitivo privilegiado para o grego é
ver. A civilização grega é a civilização marcada por dois elementos interessantes em contraste com o mundo hebraico. Um é exatamente a ideia da preponderância do ver sobre o ouvir e o valor do espaço acima do tempo. Por isso, o mundo grego é o mundo das construções, é o mundo da arquitetura, é o mundo onde a fenomenologia dos objetos ornamentados, esteticamente perceptíveis pela visão, são referências fundamentais. Nisso se percebe, de certa forma, um relativo desprezo da linguagem, muito distinto do jeito hebraico de pensar. Porque o pensamento hebraico vai trazer uma coisa tão diferente, e que, aliás, assustava o mundo antigo, é que a referência à divindade se dá de maneira fonética, fonológica. Todos os deuses antigos são conhecidos pelas suas representações icônicas, pelas suas representações que são, de certa forma, palpáveis e quase que plenamente dominadas pelo sujeito que a percebe. No caso do Deus de Israel, do tetragramaton sagrado, o Yahweh, o Yahweh, aí vamos discutir a questão aí das 4 letras, era apenas uma sequência de sons. Deus se conhece por meio de um nome. Deus criou o mundo falando. Deus não cantou para que surgisse o mundo. Deus não desenhou. Deus fala. O primeiro homem, quando se torna sujeito, agente da história, ele dá nome aos animais. A referência da linguagem, que vai ter um desdobramento interessante no mundo hebraico, porque isso faz com que também haja uma preponderância do tempo sobre o espaço, até porque a referência fundamental da linguagem faz com que a gente fale uma palavra, de preferência depois da outra, na sequência, né? É necessário nesse processo, e há, de certa forma, um lugar secundário para o espaço quando comparado com o tempo, e, claro, um valor muito grande para a questão da audição. Por isso, coisa mais importante que o nosso amigo Gerhard von Rad vai dizer que existe no Antigo Testamento é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouva Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, porque a coisa mais valiosa que existe é ouvir. Essa é a referência. Agora, isso é tão interessante porque, num caminho diferente do processo helênico, que gosta tanto de, na busca da essência, fragmentar o mundo à nossa volta, o pensamento hebraico pensa muito diferentemente disso. É surpreendente descobrir que, apesar dessa referência da linguagem é tudo, né? O próprio Jesus, no livro de Atos, é chamado de o nome, simplesmente o nome curou. É muito interessante isso, né? O verbo se fez carne, o logos, né? Aparece nitidamente lá. A palavra davar, que é o termo hebraico principal para palavra, veja só, significa coisa e palavra ao mesmo tempo. Mais do que isso, significa também feito. Isso surpreende porque a maneira como se constrói a leitura do mundo sugere uma relação de proximidade, uma relação de integração entre o mundo do discurso, o mundo da percepção da realidade à nossa volta e o mundo da história. Uma das coisas difíceis